tá certo? É claro que a formação de vocês vai passar além disso, né, vocês precisam também ter a formação espiritual e tudo mais, então vão ter outras pessoas aqui para ajudar nisso. Mas o meu contributo é tentar fazer vocês entenderem que nós precisamos estar, né, coesos, unidos, juntos, porque se a gente não tiver compreensão dessas coisas, é claro, né, o inimigo ele vai apresentar saída aqui e acolá, que vai provocando essa dispersão. Se a gente focar nos pontos que não são essenciais, se a gente ficar focado em pontos que não são a causa da crise, mas são consequências da crise, como disse o irmão Geraldo, por exemplo, né? Se a gente focar apenas nas questões ligadas à moral, à modéstia, ao gosto pela beleza da liturgia, em oposição aos excessos da missa nova, o inimigo vai oferecer isso também para nós, entendeu? Ele vai oferecer de alguma maneira, porque sempre vai ter esse movimento entre os progressistas e os conservadores. Então, aqueles que avançam mais e sempre vai haver uma resposta para aqueles que rejeitam, né. O problema do conservadorismo é você aceitar os princípios, não é. Então, é conservar o quê? É conservar a própria revolução. Então sempre tem esse movimento, é natural da revolução, ela avança até um determinado ponto e depois ela dá um recuo, né, pra acomodar e consolidar a própria revolução. Então, na própria Igreja Conciliar tem esse movimento, tem a ala progressista e tem uma ala mais conservadora. A gente não pode ficar, né, nessa parte, né, que é periférica. O fundamental é você entender o fundo doutrinal da coisa, e é uma batalha de vida ou morte. Dom Marcel Lefebvre entendeu perfeitamente isso. Nem todos entenderam. Alguns entenderam que havia uma crise. Porém, né, desviaram, despistaram essa crise para outras questões. Por exemplo, é muito comum no meio conservador, que aparenta uma certa aproximação com a tradição, mas para eles a crise é relacionada a outros fatores. É uma crise política, é uma crise moral, não é uma crise intelectual, mas eles não chegam na raiz do problema. Ora, se não chega à raiz do problema, você passa a fazer parte do problema. Você não vai trazer solução, você vai fazer parte do problema de uma maneira ou de outra. Então essa é a minha proposta, não é? Hoje eu fiz um resumo aqui, mas, nas outras oportunidades a gente vai tratando de ponto a ponto, até a gente conseguir fazer uma formação, né, sólida, capaz de manter essa comunidade aqui unida, firme, entendeu? Nos princípios, né? E deixar as questões periféricas que são menos importantes, né? Não vão ser suficientes para nos unir. E logo que vier a primeira contenda, né, aí já tem separação. Então a gente tem que se unir naquilo que é fundamental, tá bem? Muito obrigado. Ya topak no kimi mai tipo tanta gente como aqui falar numa aula de que ele durante tem conteúdo muito mais do falou de tudo e que pegar um livro e ler sobre esse tema. É meio que confuso, é meio Uhum, uhum, uhum. igual o livro. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. De certa maneira, é isso que você dá aula, na hora que pega o livro depois, fica mais fácil de entender. Sim, 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 isso Parte do facilita. debate mais O Pierre Lard, um autor francês que eu recomendo bastante, o irmão Geraldo conhece bem, ele ele fala o seguinte, ele cita o exemplo de um outro autor francês para tratar da questão do Napoleão, do período napoleônico, né. Porque toda a história, para ser bem compreendida, ela precisa ter um elemento que chama-se fio condutor. Então, por exemplo, na questão do período napoleônico, o fio condutor para você entender tudo que se passa
desde a ascensão de Napoleão até sua queda em Waterloo, é justamente a Bélgica. Então, se você entender a questão da Bélgica, que a Bélgica era o canhão apontado para a Inglaterra, que era o grande problema dele ali, né? O Napoleão era a Inglaterra, para quem ele acabou perdendo a guerra. Então, se você entender a questão da Bélgica, né, você consegue entender o periférico. Então, o fio condutor. Então, esse é o professor de história, um bom professor de história, ele consegue pegar o fio condutor e com esse fio condutor é como aquele fio da Ariadne na mitologia grega do labirinto do Minotauro, que com aquele fio ele consegue, o Teseu, né, consegue sair do labirinto por causa daquele fio que marcava o caminho para ele. Então fica mais fácil, entendeu? Porque tudo isso é um grande labirinto mesmo. Então tem que ter alguém que entrou ali, penetrou e conseguiu encontrar a saída, e aí você fica mais fácil você passar isso através desse fio condutor da história. Esse é meu esforço, né? O irmão Geraldo falou domingo passado para mim, quando a gente ouve uma palestra, é algo que o conhecimento ele vem meio que pronto. Mas quando você lê o livro, aquilo precisa mais esforço. E eu acho que isso também ajuda a gente a fixar mais a informação. Então, tanto ouvir quanto ler é importante, né? Mas essas instruções e essa formação que o irmão Geraldo está propondo aqui, justamente vai fazer isso, porque primeiro vocês vão estar, né, acompanhando as palestras. Com o tempo, isto que eu faço e que eu aprendi a fazer, vocês vão ser capazes de fazer também. Então, com o tempo, vocês vão conseguir pegar o fio condutor da história. Vocês vão pegar um livro complicado e vocês vão entender ali o coração do livro. Porque todo autor, ele, claro, né, ele vai tratar de um determinado tema e ele vai expandir esse tema, né, de diversas maneiras diferentes. Mas se você conseguir pensar como autor, você vai encontrar o coração dele e saber o que exatamente ele está querendo dizer. Você pega um livro de 1000 páginas, você entendeu o ponto que o autor está chegando, que ele quer chegar, você vai ser capaz de fazer aquela leitura do livro, entendeu? De modo que você não vai cansar de ler, porque você já entendeu. Por exemplo, um livro como o Fustel de Coulanges, que eu sempre cito, né, nas minhas aulas, A Cidade Antiga. Você compreendeu o fio condutor? O fio condutor é a religião. A religião está acima, está antes de tudo na história humana, não é? Você pega, por exemplo, a própria história. Qual é o fio condutor da história? É a encarnação. Uma coisa era um mundo antes disso, outra coisa é um mundo depois disso. Por isso, o mundo sempre, a história sempre foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, qual é o problema dos historiadores atuais, dos historiadores modernos? É que eles excluíram o fio condutor da história. Sem ele, você não consegue entender a história. Se você não entender que o centro da história é a encarnação, porque o Antigo Testamento era a preparação para isso, se você descarta isso, como fizeram, né, a exegese bíblica modernista, eliminou Cristo do centro da história. Eles criaram um Cristo historicista, não é? E perdeu a importância, a finalidade da história, que é exatamente isso, né? Esse papel redentor de Cristo. Então, o mundo mergulha nessa utopia maluca que só favorece a ideia da reparação do mundo tipo Tikkun Fica todo mundo acreditando que o mundo vai ser consertado, que o mundo está doente, que tem sempre uma crise no mundo que precisa ser consertada e esquece da salvação da sua alma, não é? E aí fica o estado permanente de guerra, porque o homem ele não consegue se pacificar a si, porque ele não estimula as virtudes, ele cai sempre para os vícios, não é? Porque é isso, né, no final das contas, a ideia de reparação do mundo para eles é a ideia de que é necessário pecar, viver a vida, né? Aproveite o dia, como eles diziam, né? Carpe diem, né? Aproveite o dia. A vida está aí para ser vivida. Quando um homem superar os seus preconceitos, os seus medos, aí sim o mundo vai estar reparado. Quer dizer, vai estar reparado como? É. E quanto mais eles falam de paz, quanto mais eles falam de superação
das crises, das guerras, da fome, mais piora, não é? A coisa só piora. Então, por isso, né. Sim, sim.